Salve, salve você que nos escuta, começando mais uma edição do podcast Camaradas Futebol Clube, edição de número 13, número que muito especial, né? Guarda aí com você, número 13, pro ano que vem aí, viu? Vai ser muito útil, guarda com você esse número. Eu sou o Matheus Guedes, agradeço novamente aí a sua companhia, por estar mais essa edição com a gente. Hoje eu tenho a companhia aqui de André, salve André. Salve, rapaziada. Estamos aí na presença do camarada Luiz. Seja bem-vindo. Está conosco aí pela primeira vez. Salve, rapaziada de casa, pessoal que está nos escutando. Júnior, Matheus, sejam todos bem-vindos. Eu ia apresentar o Luiz por último, mas aqui o André já antecipou. Então já queria primeiro agradecer a presença, né, do nosso querido companheiro Luiz Francisco Prates. Ele que é jornalista, ele que é campeão pernambucano em 2021, né? Ele torce para o Timbu. Um salve, Luiz. Um prazer aí contar com a sua presença. Salve, salve, camaradas. Primeiramente, agradecer a todos vocês pelo convite e agradecer a todos os que nos escutam aqui neste podcast muito especial, com muita gente bacana e com muita gente que entende de futebol. Vamos embora. E também, hoje a gente não tem a presença do Felipe, né? O Felipe não pôde estar com a gente hoje, mas a gente está aí bem acompanhado pelo Luiz. Tem também a presença do nosso camarada Júnior. Salve, Júnior. Salve, Matheus, meu camarada. André, muito prazer estar com vocês aí e que seja a primeira de muitas aí, Luiz. Que você possa participar mais com a gente aí, outras oportunidades. Certeza, estou à disposição aí. Porque precisarem, pode chamar. A gente está gravando esse podcast numa noite de sexta-feira, né? Hoje é dia 28 de maio de 2021. Daqui a pouco o Náutico do Luiz estreia aí na Série B, né, Luiz? E como é de costume, né? É isso aí, hoje é Timbu. E como é de costume, a gente sempre deixa nossas condolências aqui, né? A todo mundo que a gente está enfrentando esse momento difícil aí na pandemia. A gente deixa nossas condolências a quem perdeu entes queridos, a quem, infelizmente, aí perdeu familiares. A gente só pede que se cuidem, né? Porque, como a gente sempre comenta, né? O governo não está nem um pouco a fim de cuidar da gente, muito pelo contrário. A gente deseja que vocês se cuidem e desejamos impeachment e cadeia aos responsáveis, né, pelo genocídio aí do povo brasileiro. Vamos entrar no tema agora, vamos falar de Libertadores, né? Aconteceu a última rodada essa semana e foi uma rodada, não foi muito movimentada, né? Não tinha muita coisa em disputa, até porque o que tinha para acontecer aconteceu antes, né? Algumas pendências ficaram para essa última rodada, então a gente vai dar prioridade para aprofundar nos jogos dos brasileiros que jogaram essa semana, tá? Que tinham coisas importantes a disputar nessa semana. Então vamos começar aí pelo Fluminense que chegou nessa última rodada ameaçado, né? Tinha tudo para se classificar com antecedência, perdeu para o Júnior de Barranquilla no Maracanã, e agora chega chegou nessa última rodada, foi até o Monumental de Nunes, pegou o River Plate, né, que teve ali alguns reforços voltados ali da Covid, tem uns 15 jogadores que voltaram, só que o time não estava 100%, vamos dizer, o River Plate, né, ainda fora de ritmo, mas isso não diminui nem um pouco o grande jogo que o Fluminense fez, né? O Fluminense ganhou, se classificou em primeiro. O Roger Machado, ele se tornou o primeiro treinador brasileiro que ganhou de Boca e River na Argentina. Eu queria saber dos meus camaradas o que deu certo pro Fluminense nesse jogo. Eu queria começar por você, André. Fala, camaradas. Então, o jogo do Fluminense, eu esperava só um jogo um pouco mais disputado, mas dá para entender, né, porque que foi assim, até de certa forma tranquilo para o Fluminense, né? Já começou fazendo gol cedo, né? Já começou controlando a partida cedo, porque o time do River, né, tava passando por aqueles problemas de Covid, né? Todo a gente já sabe, mais de 20 jogadores afetados, né? E aí nesse jogo, né, quase o time inteiro voltou de Covid. Então, assim, são muitos jogadores sem ritmo, né? Muitos jogadores que estavam parados, sem treinar. E aí eu estava pensando até mais cedo o seguinte, né? Às vezes, naquele jogo anterior, né? É melhor um time de jogadores de reservas que está treinando, que está em ritmo, do que um time titular vindo de Covid, né? Então, acho que isso foi o que mais pesou nesse jogo
o Fluminense ter conseguido assim um jogo até tranquilo, né? O River não ofereceu muitos riscos, né? Não conseguiu, o Fluminense conseguiu é, anular, né? A maior parte das jogadas do River. O River também estava parecendo muito perdido, muito é, assim, até diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Do River indo para cima, propondo o jogo, ficando com a bola, não estava conseguindo fazer seu jogo, né? Então, foi um jogo até um pouco atípico, mas eu não quero desmerecer também o Fluminense, né? Que vem jogando bem, vem levando a sério a Libertadores, né? Já imaginava, já tinha até comentado com vocês que o Fluminense iria longe dessa Libertadores, oitavas, quartas, quem sabe até uma semifinal. Tem um time organizado, tem tudo, né, para chegar longe, mas pesou demais nessa questão dos jogadores com Covid voltando, né? Então, não dá nem para avaliar tão bem, porque se os jogadores não tivessem passado por isso, o jogo teria sido diferente, com certeza. Mas mérito do Fluminense. Jogo é assim, futebol é assim, e segue o jogo. Foi um bom jogo. Eu acredito que não pesou somente a falta de ritmo do time do River Plate, mas também que os jogadores do Fluminense, eles entraram muito pilhados em campo, não se mostraram abatidos com a perda do título carioca para o Flamengo. Acredito que eles mentalizaram que se tratava de um resultado que fazia parte do jogo, que o Flamengo era, sim, o favorito para o título carioca, mas o Fluminense vinha de uma boa temporada, né? No Campeonato Brasileiro, superou completamente as expectativas, né? Muitos até apontavam o Fluminense, que é um time recheado de garotos, muitos apontavam o Fluminense como um candidato a meio de tabela ou até a brigar para não cair, e o time se superou, foi ganhando jogo a jogo e acabou chegando à parte alta da tabela e se classificou à fase de grupos da Libertadores. Então foi uma grande temporada e aí está sendo dada a sequência desse trabalho de recuperação do tricolor das Laranjeiras com o técnico Roger Machado, que ainda não fez um trabalho marcante a longo prazo, mas pelas outras passagens dele em outros clubes como o Grêmio e Bahia, a gente vê que os trabalhos de Roger Machado costumam começar bem. Ele é um treinador que tem boas ideias a serem executadas em campo. Seus times costumam jogar com muita intensidade, com marcação forte, com transições rápidas. E é assim que o Fluminense vem conquistando o público com o seu futebol e com os resultados. E eu diria que o time também superou as expectativas nesta Libertadores por conquistar a liderança do grupo, que tinha ninguém mais, ninguém menos do que o River Plate, que, na minha opinião, é o time da década na América do Sul, com os títulos de Libertadores, sempre chegando longe. Nas últimas 4 edições, chegou no mínimo à semifinal, conquistou 2 títulos. Então, tá de parabéns o Fluminense pela sua atuação. Se mostrou um time não somente aplicado taticamente, mas também um time mentalmente saudável. Um time que tem uma mentalidade vencedora, embora não tenha não tenha jogadores de renome em todas as posições, vamos dizer assim. Tem atletas experientes como o Nenê e como o Fred, mas a grande parte do elenco é composta por garotos, e aí os rapazes estão querendo se firmar, estão querendo crescer na carreira, estão querendo ajudar o Fluminense, levar o Fluminense de volta a dias melhores. Ô, Vou pegar Júlio, uma carona. Pode falar. não, então eu falei que eu ia te fazer uma pergunta com base no que o Luiz acabou de falar sobre a composição do time do Fluminense, né? Eu não sei se você ia falar sobre isso, eu ia te perguntar até onde você acredita que vai esse time, né? Porque assim, no final do Campeonato Brasileiro passado, eu via o Fluminense assim como um azarão, né? Para chegar na Libertadores, e eu achava que não passaria da fase de grupos, e me surpreende bastante. O Fluminense foi até líder, né? Como o Luiz salientou no grupo do River Plate. Então, você pode emendar o que você ia falar, não sei se era isso que você ia comentar e pegar carona na fala do Luiz, mas segue aí seu raciocínio. Não, eu respondo essa tua pergunta também, aí eu completo com alguma coisa que eu ia dizer. Eu vou muito na linha do que o André falou, e eu acrescento que o Fluminense, para mim, também chega um pouco longe,
porque o Fluminense entra muito despretensioso, né? Não tem tanta cobrança pelo que vai fazer, né? Até porque, como o Luiz falou, né? Um time muito jovem, né? A média de idade muito, muito pequena ali, você vai ter a maioria dos jogadores da base, tem dois caras mais velhos controlando o vestiário, então você não cobra tanto e eles cheguem longe, né? Então, por conta de pouco peso nas costas, parece que o Fluminense sempre que entra nesses campeonatos consegue chegar ali nas quartas, né? Quase não participa dos campeonatos, mas quando participa, ele consegue fazer. Pode, assim, eu sempre reparo o Fluminense na Libertadores, ele sempre incomoda, e eu acho que dessa vez ali, dessa vez agora, eu acredito que até as quartas o Fluminense consegue chegar. Também sou muito fã do trabalho do Roger, cara. Assim, a única coisa que eu fiquei chateado com ele na vida foi quando ele recusou o Flamengo, em 2018. E aí, assim, eu acho até que as portas do Flamengo para ele se fecharam, né? Toda vez que ventilar o nome dele no Flamengo, vão rechaçar por conta dessa época. Não sei se ele consegue. Mas eu estava vendo uma entrevista dele no Seleção Sport TV, o cara muito lúcido, né? Um dia depois do jogo, as ideias todas bem amarradinhas, você vê que o cara não está criando um monte de nome, de tatiquês, feito o Tite fazia, né? Por mais que eu gostasse do time do Tite no Corinthians, ele falava de um jeito que você, assim, você tem dificuldade para entender o que o cara está querendo passar, e o Roger não, você consegue ali, por mais que tenha muita coisa de teoria, você consegue entender o que ele quer falar. De repente, seja até algo que ele venha bebendo aí da fonte de Portugal, né, que é onde a galera está tendo muita literatura sobre futebol, de repente algo que venha dali. Também, para não deixar de falar do River, né, eu também concordo com o Luiz, que é o time da década, só que eu acho que está vivendo o primeiro momento de transição muito grande, assim, né? Já passou por outras, mas eu acho que não do tamanho da que vai passar agora. E talvez seja, não sei se a camisa vai pesar, né? Sempre tem isso aí, mas talvez seja a Libertadores em que o River não avance tanto quanto nos outros anos, por conta dessa transição de nomes, né? Muita gente já não está rendendo tanto. O Nacho, né, que é para mim o nome mais importante do time, saiu, está no Atlético Mineiro. Então, talvez, né, um pouco mais enfraquecido seja o ano que o River não chegue ali nas semifinais, como chega todo ano aí nos últimos 5 anos, mais ou menos. E o Fluminense, né, para encerrar essa minha parte, fica o questionamento agora, né? Se vai jogar com o Nenê e o Fred, porque funcionou dessa vez, né? Eu acho que não vai funcionar sempre, mas como funcionou dessa vez, o Roger aí fica com esse abacaxi para descascar. É isso aí, vamos falar também do outro brasileiro que tentou uma façanha, né? O River Plate, como tinha comentado no começo, o River Plate não, o Fluminense, desculpa. Ele conseguiu uma façanha, indo no Monumental de Nunes, ganhando do Fluminense. Outro brasileiro que tinha aí também uma odisseia para tentar se classificar era o Santos. Na verdade, o Santos era mais difícil, até porque o Santos não dependia só de si. O Santos dependia ali de uma derrota do Boca pro The Strongest na Bomboneira. A gente sabe quando o The Strongest desce de La Paz é muito difícil, né, ganhar algum jogo, muito difícil arrancar algum ponto. E o Santos tinha que ir até Guayaquil pegar até então o melhor time do grupo, o Barcelona. E não deu certo, né? O Santos não, ao contrário do Fluminense, não conseguiu a classificação. Foi mais um jogo ruim do Santos, né? O Santos até tentou no começo ele dar uma abafa no Barcelona, mas aos poucos o time de Guayaquil tomou as rédeas do jogo, acabou vencendo, conseguiu ali se classificar em primeiro, né? O único time que tinha brasileiros e argentinos simultaneamente no grupo e conseguiu classificar, né? E agora é hora do Santos lamber as feridas, tem ali um início de trabalho do Fernando Diniz, tem um time cheio de garotos, e eu queria saber do Luiz, você que assistiu o jogo, Luiz, qual que foi a sua perspectiva sobre esse jogo e qual que é o panorama do Santos, na sua opinião, para esse restante de temporada? Então, o Santos, ele já vinha cambaleando ali, ali já na época de perto da final da Libertadores contra o Palmeiras. O trabalho do Cuca já estava ali na sua fase final. A gente sabe que Cuca tem colecionado bons trabalhos, mas ele costuma sair de uma maneira não muito agradável dos times, né? Anuncia antes
em fases decisivas da temporada que vai sair, isso acaba interferindo no fator anímico dos jogadores, né? Teve aquela expulsão chata na final da Libertadores, que, na minha opinião, desconcentrou completamente os jogadores do Santos, quando a partida já se encaminhava para a prorrogação e o time acabou tomando aquele gol do Palmeiras nos acréscimos. Então, tudo é uma continuidade daquele processo, né? De que o Santos vinha cambaleando ali no início do ano. O Ariel Roland acabou não correspondendo, né? Veio cercado de expectativa, vinha de um excelente trabalho na Universidade Católica, que vem empilhando taças lá no Chile, mas o trabalho de Ariel Roland não só não correspondeu completamente às expectativas, mas também existe uma pressão enorme sobre ele, porque ele era um profissional gabaritado, né? E a gente sabe que o Campeonato Paulista, embora talvez não seja parâmetro para o resto da temporada, mas é o principal campeonato estadual do Brasil, e o Santos vinha muito mal, tanto é que ficou beirando ali a zona de rebaixamento. Então, muita coisa ainda precisa ser acertada no clube. A chegada de Fernando Diniz é uma aposta, mas uma aposta pesada, né? Que a gente sabe que Fernando Diniz, embora ainda precise se firmar no futebol brasileiro, ele é um técnico que tem boas ideias para tentar mudar a mentalidade dos treinadores brasileiros. É um profissional que prioriza a posse de bola, que busca o ataque constantemente, mas aí tem que ver também as peças, né, os nomes que ele tem à disposição, né? Se o time é capaz de executar a proposta de jogo que ele quer colocar em prática, né? Se o time é capaz de executar a sua filosofia de jogo. Então eu vejo o Santos como uma grande incógnita. Tudo vai depender de como será a sequência do trabalho do Fernando Diniz. Se o time deslanchar nas mãos de Diniz, eu vejo o Santos com chances de chegar longe na Sul-Americana. Porém, como eu já disse, tudo é uma incógnita, né? Tudo muito imprevisível. Pessoal, pegando essa fala do Luiz, nesse panorama que ele fez, estava lembrando até de uma coisa que a gente tinha comentado aqui, né, em alguns episódios anteriores, que é se não seria melhor para o Santos ir para a Sul-Americana, exatamente isso, né? Para ele ter pro Diniz ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco mais de campo para trabalhar, né? E talvez seja bom para o Santos, né? Como a gente tinha falado, talvez essa queda, né, seja bom para o Santos se reerguer, né, nesse começo de trabalho do Diniz, porque com todo esse panorama que o Luiz traçou para a gente, era muito difícil o Santos ir longe nas Libertadores, né? Isso. Então acabou sendo até é que a gente diz, né, a males que vem para o bem, né, digamos assim, talvez, né? Pode ser que venha, né? E é O grupo do só Santos era pontuar muito isso. difícil também, né? Sim, sim. O Barcelona de Guayaquil, que costuma chegar longe nas competições sul-americanas, o Boca Juniors, que é um gigante do continente, e o The Strongest, que sempre causa aperreios, né, quando joga lá na Bolívia. Então, o Sim, sim. panorama para o Santos já não era dos melhores, né? Então, acabou não sendo tão surpreendente essa eliminação, embora o Santos seja o atual vice-campeão e seja um dos maiores clubes do continente. Mas a gente sabe que o ambiente lá na Vila Belmiro está longe do 100%, está longe de estar tudo tranquilo. O Santos vive uma grande crise financeira e a torcida, pelo que eu observo, tanto nas redes sociais quanto com conversas com amigos e amigas santistas, perdão, a torcida não tinha grande expectativa para essa temporada, né? Se o clube chegar o mais longe que puder nas competições, conseguir se classificar para alguma competição internacional aí no Campeonato Brasileiro, então acredito que eles já estarão, não vou dizer completamente satisfeitos, mas aliviados, né? Nessa temporada, porque a gente tem exemplos recentes de clubes gabaritados, de clubes expressivos no futebol brasileiro que mergulharam em grandes crises financeiras e acabaram rebaixados, né? Série B esse ano, como a gente sabe, tem o Cruzeiro, tem o Botafogo, tem o Vasco da Gama e outros dois campeões brasileiros, né? O Guarani e o Curitiba. Então, eu acredito que se o Santos não chegar nessa situação que Vasco, Cruzeiro e Botafogo, a torcida já vai ficar um pouco mais aliviada e isso vai aumentar a esperança por
dias melhores. Mas é aquilo, né? Não tem como pressionar os jogadores por grandes resultados. É um time recheado de jovens. A gente sabe que o Santos tem a melhor categoria de base do Brasil, mas o ambiente na Vila Belmiro tá conturbado, o time troca de treinador constantemente. Então, isso atrapalha o processo, atrapalha a, a aplicação tática dos jogadores. O Luiz comentou aí sobre o Fernando Diniz. Estou curioso para saber como vai ser esse trabalho dele, né? O Diniz é um cara que divide sentimentos. Ou você ama ou você odeia. Eu gosto do Diniz, mas o Diniz é um cara que a partir do momento que ele se propõe a fazer algo muito diferente do que era sendo feito, do que estava sendo feito no Brasil, automaticamente já apontaram as armas para ele, né? E ele não tem muita margem para errar. E ainda mais num momento conturbado como o Santos, tá pior ainda, né? A margem dele tá muito menor. Então eu tô curioso para saber como se vai desenrolar esse trabalho do Diniz. Passando para outro time aqui da brasileiro que tinha algo a disputar nessa última rodada, o Flamengo. O Flamengo já estava classificado, né? Jogava contra o Vélez no Maracanã em busca ali de confirmar o primeiro lugar do grupo. O Flamengo tinha vantagem do empate. E se tinha uma notícia boa para a torcida do Flamengo é que dessa vez o Flamengo não tomou gol, né? Tomou gol em todos os outros 5 jogos da competição, mas em compensação também não fez nenhum. Menos mal, então, que a classificação em primeiro ficou garantida, mas ali já a gente está vendo alguns indícios de crise na Gávea. Ô, Júnior, eu quero saber de você se esse termo crise ele está sendo muito superdimensionado, estão exagerando demais no momento do Flamengo. O jogo, a gente sabe que não foi bom, mas falar de crise agora é exagerar? Eu acredito que é um pouco de exagero, sim, porque se a gente parar para analisar, né, não tem nenhum time jogando um futebol extraordinário, né? Dos jogos que eu andei acompanhando aí, o, o primeiro tempo do Flamengo contra a LDU foi o melhor tempo assim que um time brasileiro jogou nesse ano, né? E o São Paulo também tem alguns jogos interessantes, mas que não chegou nesse nível do Flamengo e LDU, né? Pelo fato de ser na altitude, né? E a LDU ser um bom time também, e até aquele momento estava invicto lá. Então acho que é muita gente que não engole o Rogério Ceni, né? Por vários problemas que o Rogério Ceni tenha, né? Eu concordo que tem alguns. Eu acho que fica sempre nessa, cara, bateção de sai, entra de treinador todo tempo. Pô, tem que ganhar tudo, não pode empatar um jogo ou outro. Eu acho isso muito complicado, né? Porque aqui no Brasil, pelas dimensões geográficas e populacionais, né? As pessoas não têm muita dimensão que, por mais que o time tenha tido uma história gigantesca, nem sempre ele vai estar, né, na condição de grande. E tem muito time aqui no Brasil que passa por essas turbulências, né? Botafogo, Cruzeiro e Vasco, por exemplo. Não são gigantes no momento, pô. Não tem assim, são gigantes historicamente, mas para o momento do futebol, nenhum torcedor pode cobrar nada do clube. É uma reestruturação para tentar no futuro fazer alguma coisa diferente. Agora não dá. E aí jogar bem todo o tempo, né? O Flamengo não vai conseguir, São Paulo não vai, Atlético não vai, ninguém vai conseguir o tempo inteiro manter um nível de futebol. E, e esse jogo contra o Vélez mostrou ali um pouco de erro de planejamento do Flamengo, né? Que por não ter conseguido o resultado contra o União La-Calera, União La-Calera, né? Acabou ficando obrigado a usar o time titular contra o Vélez e os caras entraram, né, na marcha lenta porque tem o jogo domingo contra o Palmeiras, que é o jogo que vai pegar fogo. Então você via ali nitidamente os caras jogando, pensando, pô, que hora que isso aqui vai acabar, gente. E o Vélez testou um pouco a zaga, testou bastante até, pelas bolas aéreas, né? Então, a única coisa que dá para tirar de positivo é que não levou gol de bola aérea, do famoso scam pênalti, né, que o Flamengo tem. E, e também tem um dado, né? O primeiro jogo do ano que o Flamengo não faz gol. Então também tem esse problema aí, né? Mas eu acho que é por conta mais da sonolência que o time estava tendo ontem. O Everton Ribeiro já não rende há um bom tempo, Bruno Henrique não jogou e o Pedro saiu mais da área do que o Gabigol, né? Então acho que era para ter sido o contrário. O goleiro dele estava numa noite boa também.
Então, não fazer o gol acaba sendo uma novidade para o ano. Só que não levar, né? Eu acho até que foi mais interessante, porque não levar está sendo muito raro. Não leva gol todo jogo, e pelo menos dessa vez conseguiu evitar. Eu acredito que essa falta de confiança da torcida do Flamengo em relação ao trabalho de Rogério Ceni vai muito pelas circunstâncias, né? Pela época em que ele assumiu o Flamengo. E quando o Rogério Ceni assumiu o Flamengo, ainda existia aquela sombra de Jorge Jesus pairando na Gávea. E agora, no início deste ano, mesmo após o título brasileiro, mesmo após o título da Supercopa do Brasil, mesmo após o título do Campeonato Estadual, existe a sombra de Renato Portaluppi. O Renato Gaúcho saiu do Grêmio, está livre no mercado. Ele, como a gente sabe, mora no Rio de Janeiro. Nunca escondeu que se recebesse uma proposta do Flamengo, aceitaria, iria trabalhar no time. Então, se Rogério Ceni antes tinha a sombra de Jorge Jesus, agora ele tem a sombra de Renato Portaluppi. Então, isso acaba aumentando a pressão da torcida sobre ele. E como já saiu muitas vezes no noticiário, né, antes de Jorge Jesus chegar ao Flamengo, era a intenção da diretoria, né, trazer o Renato para dar sequência ao trabalho junto ao time principal. Então, é um grande desafio, né, para Ceni, não só conduzir um vestiário cheio de estrelas, né, conduzir esse time recheado de craques, né, implantar a sua filosofia de jogo, as suas propostas táticas, mas também lidar com toda essa pressão que vem da maior torcida do Brasil. Eu concordo com o que o Júnior falou, queria comentar isso primeiro, né? Dessa questão dos times, né? Do jogo morno que foi, do Flamengo sem querer jogar praticamente, né? Sem querer fazer resultado, né? Acho que parecia um jogo que tanto o Flamengo quanto o Vélez estava satisfeito com a sua classificação, né? Com sua posição. Então foi um jogo chato de se ver, né? Um jogo que não tinha grandes emoções. E queria comentar o que o Júnior falou também sobre a zaga, né? Apesar de não ter levado gol, que é um bom sinal, logicamente, né? Queria dizer que, pelo menos para mim, não convenceu, porque tanto o Gustavo Henrique quanto o Rodrigo Caio estavam extremamente afobados, né? Pareciam até que iam ser expulsos até terminar o jogo. Então, acho que se o Vélez tivesse forçado um pouco mais, a gente teria um pouco de trabalho, né? Então, assim, não estou muito tranquilo ainda com essa defesa, não. E destacar também outros jogadores, né? Que Isla fez uma péssima partida, talvez uma das piores com a camisa do Flamengo, inclusive Gerson, né? Que é um grande jogador, fez aí também uma das piores partidas com a camisa do Flamengo, na minha opinião. E o time inteiro praticamente apagado, né? Felipe Luiz, que jogou bem, minimamente bem, né? Diego também jogou normal, razoavelmente bem. Arrascaeta também. Mas o restante, uma atuação extremamente apagada, extremamente sem brilho. E um jogo, assim, extremamente morno mesmo, não tem o que dizer, não tem muito o que dizer desse jogo. Jogo 0-0, um jogo que não tem emoção. Né? Diego Alves também foi bem, né? Mas assim, a maior parte do time muito, muito instável, né? Muito errando demais. Então, por um lado, é bom não ter levado o gol, mas por outro, não dá tranquilidade, né? Esse jogo. Mas o importante é a classificação, passar em primeiro, né? Isso que é o que importa e vamos ver o que acontece daqui para frente. Eu vou confessar aqui para vocês que eu não assisti o jogo do Flamengo, que eu tava, no mesmo horário, eu tava assistindo a semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista, né, o São Bernardo Futebol Clube aqui da minha cidade. Foi até Barueri pegar o Oeste, que já foi de Itápolis, agora tá em Barueri. O Oeste que fez a melhor campanha da fase regular do Campeonato Paulista 2. Mas foi um jogo 1-1, né? O primeiro jogo também já tinha sido 1-1. O São Bernardo ganhou nos pênaltis e agora o Bernardo está de volta à primeira divisão desde 2017, né? Não figurava na primeira divisão do Campeonato Paulista. Em memória ao Marcelo Veiga, que era o treinador do São Bernardo ano passado, infelizmente foi uma das vítimas da Covid nesse país. E também queria dizer sobre o jogo do Flamengo, por mais que eu não tenha assistido, eu vi que saiu a notícia, né? Que mandaram retirar as bandeiras que a torcida do Flamengo fez em provocação ao time do Vélez, né? Porque a torcida do Vélez
não é nenhuma provocação diretamente ao Flamengo, talvez seja mais uma demonstração de força, que já há alguns anos eles têm uma bandeira com o soco que o Zandoná deu no Edmundo, né, em 95. E a torcida do Flamengo, ali como resposta, fez algumas bandeiras também, com a voadora do Romário, né, no Zandoná. Teve um drible de um jogador do Flamengo que eu não sei qual que era, no próprio Zandoná, que deixou ele no chão. E aí mandaram tirar por conta da provocação, né? Mais uma censura aí a torcidas de futebol. Ridículo posicionamento, seja da Polícia do Rio de Janeiro, da Conmebol ou do Ministério Público do Rio de Janeiro. Acho que eles têm mais coisas a se fazer do que ficar se preocupando com bandeira. Agora, dar uma passada sobre os outros brasileiros que jogaram a fase de grupos, que jogaram essa última rodada, né? A gente falou de jogos que não valiam nada. Um deles era o de São Paulo, né? Que ganhou do Sporting Cristal por 3-0 no Morumbi. Um time que entrou em campo com um time reserva e já sem o peso de 8 anos de fila nas costas, né? O São Paulo que foi campeão no fim de semana, fez o primeiro jogo como campeão, né? Ganhou do Los Cerveceros, o time peruano, por 3-0. E o São Paulo, mas mesmo assim, independente da vitória, passa em segundo e com certeza é uma das bolinhas mais indesejadas no pote 2, né? No sorteio que vai acontecer na próxima terça-feira. O Atlético Mineiro, no mesmo dia, na última terça, ganhou do Deportivo Laguaira por 4-0 e confirmou que aquele empate na primeira rodada lá na Venezuela foi um mero acidente, né? O Galo, ele goleou, passou com a melhor campanha da primeira fase e gabaritou tudo aquilo que tinha para fazer nesse primeiro semestre, né? Que era ser campeão mineiro e ir bem na fase de grupos da Libertadores. O Internacional, a gente não pode dizer que não valia nada o jogo do Inter, porque o Inter ele não estava garantido ainda matematicamente nas oitavas de final, mas só uma hecatombe poderia tirar essa vaga do Inter, né? Que o Inter tinha 9 pontos, precisava perder por uma diferença de 8 gols para o Always Ready, né? no Beira-Rio. E como não aconteceu nada de extraordinário, o Inter confirmou a vaga. Só que assim, foi um jogo 0-0, que o Inter em 180 minutos não conseguiu fazer nenhum gol no time boliviano. E fica aí um gosto amargo, né? O Inter é o time que passa de fase ali com o gostinho mais amargo entre todos os brasileiros, né? Um time que perdeu o Campeonato Gaúcho para o Grêmio, né? Foi meio frustrante. E se viu aí no jogo seguinte, pressionou, mas não conseguiu a vitória, né? E aí cresce ali as críticas em cima do trabalho de Miguel Ángel Ramírez. E o último brasileiro aí na fase de grupos é o Palmeiras, né? O Palmeiras, já comentei aqui alguns episódios atrás, o Palmeiras sempre quando tem uma crise batendo na porta, o Palmeiras vai lá e faz um jogo grande e afasta essa crise. Foi assim quando o Palmeiras perdeu para o River Plate, aí depois teve aquele 4-0 no Corinthians. O Palmeiras, quando voltou do Mundial, né, que foi um Mundial decepcionante, pegou poucos dias depois pegou o Grêmio na final da Copa do Brasil com 2 jogos autoritários por parte do Palmeiras, ganhou o título. E agora, né, depois de perder para o São Paulo na final do Paulista, o Palmeiras encontrou ali pelo caminho universitário, né? E aí foi o sparring perfeito para o Palmeiras. Mesmo com o time reserva, ganhou de 6-0 e afoga um pouco ali as suas mágoas, né, com essa vitória, né, dá um pouquinho de tranquilidade para o começo do Campeonato Brasileiro, como o Júnior comentou, pega o Flamengo, né, vai ser um jogaço. Também, agora só para dar um panorama, né, dos outros jogos, no grupo A, no grupo do Palmeiras, teve Defensa e Justiça 1 e Independiente Del Valle 1, como o jornalista Léo Lepre fala, esse jogo entre Defensa e Del Valle era o jogo hipster, né, dessa Libertadores, 2 times aí queridinhos do grande público, né, 2 times pequenos que viraram queridinhos. E o grupo acabou com o Palmeiras líder, o Defensa passou em segundo com 9 pontos, o Del Valle ficou em terceiro e garantiu vaga para Sul-Americana, e o Universitário ficou em último no grupo. Já no grupo B, o grupo do Inter, né, o Inter passou em primeiro com 10 pontos, e em segundo lugar ficou o Olímpia, né, o rei de Copas do Paraguai, precisava de um épico contra o Deportivo Táchira, ganhar por 4 gols de diferença e conseguiu, né, um jogaço, foi o grande jogo dessa rodada, 6-2 para o Olímpia, que passa, mas talvez seja o time mais fraco nessas oitavas. O Táchira ficou com 9 pontos, mas com menos saldo que o Olímpia e vai para a Sul-Americana. E o Siemprelisto ficou em último com 7, mas uma campanha bem honrosa do time boliviano. O Santos, o grupo do Santos, né, o grupo C, teve Boca 3 e Strongest 0, então o Barcelona passou em primeiro, o Boca em segundo, o Santos vai para a Sul-Americana e o Strongest ficou com 6 pontos na lanterna do grupo. No grupo do Fluminense teve ali um 0-0 do Santa Fé com o Júnior Barranquilla,
O Barranquilla que podia eliminar o River Plate, né, se tivesse ganho esse jogo. Mas é aquilo, o Júnior Barranquilla já de alguns anos já vem sendo um time que sempre pipoca, né? O time que pipocou ali, principalmente contra o Atlético Paranaense, na final daquela Sul-Americana em 19, e agora teve a faca e o queijo para eliminar o River Plate e não conseguiu. O Flu passou em primeiro nesse grupo com 11, o River no limite se classificou com 9 pontos, esse é o problema, né? Se classificou, então se não mataram o River lá atrás, azar de quem vai jogar agora contra ele. O Júnior Barranquilla ficou em terceiro com 7 pontos e o Santa Fé em último com 3. No grupo do São Paulo, o Racing confirmou a liderança, né, ganhando de 3-0 do Rentistas, passa com 14, o São Paulo em segundo, o Sporting Cristal em terceiro e o Rentistas em quarto. No grupo sem brasileiros e o grupo mais legal dessa Libertadores, eu esperava uma última rodada meio elétrica, assim, mas foi até que controlada, né? O Nacional do Uruguai pegou no Parque Central o Argentino Júnior já classificado, precisava ali de uma combinação de resultados, até ganhou o seu jogo, mas não foi possível, né, se classificar, porque a Católica ganhou o Atlético Nacional lá no Chile. Então passou o Argentinos em primeiro, a Católica em segundo, o Nacional vai para a Sul-Americana, e o Atlético Nacional ficou em último nesse grupo. No grupo do Flamengo, a LDU ganhou da União La Calera, de 5-2 e garantiu vaga para a Sul-Americana. E no grupo do Atlético, quem acompanha o Galo na segunda fase é o Cerro Porteño, que na Nueva Ola Azulgrana ganhou do América de Cali por 1-0 e se classificou em segundo. Já o América ele vai para a Sul-Americana. E eu não sei se é sintomas ou não do momento que vive na Colômbia, mas nenhum colombiano se classificou, né, para as oitavas. Então, não sei se é um nível técnico tá baixo, eu não acompanho o futebol colombiano, ou se é sintomas do que vem acontecendo no país e tem abalado, de certa forma, os times. Também falar um pouquinho sobre Sul-Americana, só dar uma passada nos brasileiros na Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense foi até Rosário, empatou com o News Old Boys, acabou ficando em segundo no grupo, não se classificou. O Red Bull de Bragança Paulista, a franquia da Red Bull na cidade ali do interior de São Paulo, iria até Ibagué enfrentar o Tolima, né? Mas por conta ali do que está acontecendo na Colômbia, o jogo aconteceu na Venezuela, precisava de uma combinação de resultados, ganhou o seu jogo e contou com a sorte ali, né? Com uma força do Tajeres, que foi até Guayaquil e ganhou do Emelec por 4-1, uma pipocada monumental do Emelec. Se classifica o Red Bull. O Bahia, que ainda tinha remotas chances de classificação, recebeu o Montevideo City Torque, que é uma filial do Manchester City, né, faz parte do grupo City ali no Uruguai, perdeu em casa por 4-2, ficou em terceiro no grupo. O Corinthians, que resolveu levar a sério a Sul-Americana as duas últimas rodadas, goleou novamente, ganhou por 4-0 do River Plate, mas já era tarde, né, ficou em segundo no grupo, se classificou o Peñarol. O jogo, vou deixar isso aqui para falar do Ceará por último, falar sobre o Grêmio, né, que se classificou com a melhor campanha, que foi com o time em reserva, ia jogar contra o La Equidad da Colômbia, mas também o jogo teve que ser remanejado para o Equador por conta dos protestos na Colômbia, né, como já falei, né, do momento que a Colômbia vive, um momento conturbado politicamente. O Grêmio foi com o time em reserva, empatou por 0-0, classificou com 5 vitórias e um empate. O Atlético Paranaense garantiu a classificação também com 4-0 em cima do Alcas do Equador. E falar sobre o Ceará, porque o Ceará tinha tudo ali para se classificar, né? Foi até, agora não lembro se é Santa Cruz de la Sierra, que joga o Wilstermann, ou Cochabamba, vou confirmar aqui. Mas foi até a Bolívia jogar contra o Wilstermann e perdeu por 1-0, acabou ficando em segundo, passou o Arsenal de Sarandi nesse grupo. Eu queria ouvir do camarada Luiz um pouquinho, né, sobre o que aconteceu aí com Ceará e Bahia, como foi essa campanha dos times nordestinos num torneio continental. Então, eu acredito que essa fase conturbada pela qual passa o Ceará, ela gira em torno da perda do título da Copa do Nordeste em casa para o Bahia, que não foi apenas uma perda de título, foi o fim da maior sequência invicta da história da Copa do Nordeste, de 23 jogos, que o Ceará havia sido campeão invicto na temporada passada contra o próprio Bahia. Na verdade, os 2 títulos de Copa do Nordeste que o Vozão tem são contra o Bahia, todos os 2 eram invictos, e
havia agora a chance de repetir esse feito pela terceira vez, um tricampeonato invicto contra o Bahia na final. E o Ceará havia vencido o primeiro jogo, né, em Salvador, por 1-0, gol de Jael de falta, ali no finalzinho. Porém, o futebol é imponderável, né? Então, o Bahia foi buscar o resultado lá em Fortaleza, ou na capital do Ceará, né, como a torcida do Vozão gosta de falar. Foi buscar a vitória no Castelão e acabou levando a melhor nos pênaltis. E isso, com certeza, não estava nos planos dos comandados de Guto Ferreira, né? Estavam muito perto do título, porém, deixaram escapar a chance do tricampeonato invicto. E de lá para cá, parece que o trem descarrilhou. Que o Ceará perdeu não somente o título da Copa do Nordeste, mas perdeu mais uma vez o Campeonato Cearense para o seu grande rival, o Fortaleza. E agora, mesmo com plenas condições de se classificar, né, caiu em um grupo até acessível, né, na Copa Sul-Americana, com Arsenal de Sarandi, Bolívar e Jorge Wilstermann. E estava na liderança do grupo, né, estava invicto na Copa Sul-Americana, porém acabou sendo derrotado em solo boliviano e perdeu a liderança do grupo para o Arsenal de Sarandi, que venceu o Bolívar. Então, eu acho que essa queda de rendimento do Ceará passa muito pelo fator anímico, por uma queda de autoestima dos jogadores. E isso torna o futuro do clube, né, na Série A um tanto quanto incerto. Eu não acredito que seja a hora de demitir Guto Ferreira, porque ele é um grande treinador. Esse crescimento de patamar do clube passa por ele, né? Porque o Ceará, na temporada passada, ele não apenas foi campeão invicto da Copa do Nordeste, mas ele fez uma campanha muito digna na Série A, conseguiu se classificar à Copa Sul-Americana. Então, o time não desaprende a jogar da noite para o dia. Então, vem aí um grande desafio, né, para nosso querido Guardiola, o grande desafio de retomar o caminho das vitórias no Vozão, de recuperar esse brio do time, e com certeza não vai ser uma tarefa fácil, né? Porque tanto o Ceará quanto o Bahia são candidatos ali à vaga na Copa Sul-Americana, meio de tabela. Seria surpreendente se fossem a Libertadores. E mais atrás vem o Sport, que possa ser que belisque uma vaga na Sul-Americana por conta dessa festa, né, na distribuição das vagas, mas novamente é candidato à permanência devido à grave crise financeira pela qual o clube passa, e sabe-se lá também como o time vai reagir à perda do título estadual para o arquirrival Náutico. Então, a situação do Bahia na Copa Sul-Americana já era mais difícil, né? Caiu no grupo com o maior campeão da Libertadores, que é o Independiente. E nesse grupo também tinha o Montevideo City Torque, que é o time lá do grupo de futebol que administra o Manchester City, né? Lá no Equador. E nesse grupo também tem o Guabirá, que acabou sendo o bônus stage do grupo, né? Colecionou 6 derrotas em 6 jogos. Então, fora o Guabirá, era uma missão muito difícil para o Bahia, essa classificação para o mata-mata. E o time desperdiçou a grande chance de passar de fase no jogo em casa, né? Quando o Gilberto desperdiçou aquele pênalti nos instantes finais, e o Bahia perdeu a chance de sair vitorioso contra o Independiente. Talvez se o Bahia tivesse vencido aquele jogo, talvez aquela vitória seria o ânimo do qual o time precisasse para a classificação. E o jogo contra o Montevideo City Torque, as circunstâncias foram desastrosas, né? Que o Bahia jogou em desvantagem numérica e o time uruguaio acabou aproveitando nessa expulsão que ocorreu do lado do Tricolor de Aço, e acabou vencendo seu jogo e ficou com a segunda colocação do grupo. Ou seja, o Bahia, que ainda almejava matematicamente a primeira colocação, mas precisava de uma combinação de resultados muito difícil, né? Precisava vencer o seu jogo e torcer para o Guabirá ganhar do Independente. Então, o Bahia, que ainda aspirava a primeira colocação matematicamente,
acabou ficando na terceira colocação. Então, essa eliminação passa muito pelos resultados ruins contra o Independente, né? Perdeu a chance de vencer no Brasil, perdeu lá na Argentina, né? Lutou bravamente em Avejaneda, porém acabou saindo derrotado, né? Isso passa muito pelo aspecto mental, né? O Independente, a gente sabe que é um time que costuma se sair bem em competições sul-americanas, não à toa é conhecido como o Rei de Copas, e a eliminação culminou com essa derrota frente ao Montevideo City Torque. O Bahia, ele tem um bom time no papel, com jogadores rodados, jogadores experientes, jogadores que, levando em conta o nível dos maiores rivais do Bahia na região Nordeste, é um dos times a serem batidos, né, aqui na região, mas é um time que ainda não se firmou, né? Se a gente for pegar ainda na temporada passada, o Bahia flertou com o rebaixamento, mesmo tendo um time ali que no papel podia ficar no meio da tabela, podia conquistar a vaga na Copa Sul-Americana tranquilamente, porém essa vaga na Sul-Americana veio somente na última rodada, né, que o Bahia venceu o Santos e se beneficiou com o tropeço do Sport ali na última rodada, né? O Sport estava ficando com a última vaga, porém o Bahia acabou ultrapassando o Sport e conquistou o seu lugar na Sul-Americana. Então, é uma montanha-russa de emoções, né? O Bahia, porque flertou com o rebaixamento na Série A, acabou indo para a Sul-Americana na última rodada, e na Copa do Nordeste, mesmo não sendo o favoritaço na final, né? O Ceará vinha em uma fase muito melhor, estava invicto, e aí o Bahia correu atrás do prejuízo, conseguiu vencer nos pênaltis e se sagrou campeão. E aí, mesmo embalado pelo título, acabou não se classificando na Sul-Americana. O estadual, eu vou colocar na conta por questão de que o clube estava participando, né? Por questão do histórico, mas no estadual, por questões de calendário, né? O Bahia costuma apostar nos garotos da base. Mas, ainda assim, o Bahia não chegou na decisão, né? Tivemos uma decisão surpreendente entre o Alagoinhas Atlético e o Bahia de Feira, que tirou o Bahia na semifinal, né? E o Alagoinhas Atlético acabou sendo o campeão. Na verdade, 2021 vem sendo um ano cheio de quebra de tabus, né, no Brasil. O Alagoinhas Atlético campeão invicto na Bahia, Grêmio Anápolis campeão invicto em Goiás, o próprio Náutico, como eu já falei no episódio anterior do podcast, né, quebrou 2 grandes tabus no Campeonato Pernambucano, de 46 anos sem ser campeão dos aflitos e 53 anos sem ganhar uma final do Campeonato Pernambucano contra o Sport, e tivemos também o Real Noroeste, campeão invicto no Espírito Santo, né? Enfim, uma temporada cheia de histórias para contar. Eu agradeço aí, Luiz, por você trazer para a gente essa visão regional, né, aí do futebol nordestino. Eu agradeço de coração mesmo. Só para, antes da gente entrar em Champions League, dar uma passada aqui nos potes, né, como ficou a classificação na Sul-Americana. Só lembrando, passava o primeiro colocado, né, de cada grupo, e no outro pote ficaria os terceiros colocados da Libertadores. Então, os primeiros colocados foram Rosário Central, Independiente, Arsenal de Sarandi, Atlético Paranaense, Penharol, Libertad, Red Bull Bragantino e Grêmio. E quem veio da Libertadores, né, reforçando, Del Valle, Táchira, o Santos, Júnior Barranquilla, Sporting Cristal, Nacional do Uruguai, LDU e América de Cali. Esperamos todos aí um Nacional e Penharol, né, que é tudo que esse continente precisa para pegar fogo. Agora, passando para a Champions League, esse sábado agora a gente vai ter a final. A gente, de um lado, temos o Manchester City, né, que era um time modesto, que investiu grana pra caramba para chegar onde chegou. Do outro lado, o Chelsea, que já passou por esse mesmo panorama do Manchester City. Também era um time modesto na Inglaterra, né? Conseguiu um investimento de um bilionário russo, Ivan Abramovich, já conquistou seu lugar ali entre os gigantes do futebol europeu e tenta agora seu segundo título. Eu queria já começar ali com o Júnior. O que você acha, Júnior, de Manchester City e Chelsea? Quais são suas expectativas para essa final?
Pô, tô bastante empolgado, cara, porque é a volta de um time do Guardiola, né, para uma final de Champions. E aí, pegando o gancho, né, lá no início, quando a gente estava falando, quando vocês falavam do Fernando Diniz, né, é muito aquela coisa, né? Você gosta do futebol jogado de que maneira? Eu gosto de quem joga um futebol que quer praticar algo em posse da bola. Então, o Guardiola é o maior treinador da história para mim, né? Para mim, ele já conseguiu esse status aí. E os times dele jogam de diferentes maneiras, mas sempre querendo a posse da bola, fazer algo diferente com a bola. Então, quando ele consegue voltar ao maior torneio do futebol da atualidade, eu fico um pouco contente. Por mais que seja num time, né, que hoje em dia a gente não tenha tanto prazer assim, por conta da questão do investimento, né, de onde vem, essas coisas que a gente pode até comentar num outro episódio, eu ainda consigo simpatizar mais com o City do que com o United, né? Porque por conta até da minha idade, eu já acompanhava o futebol lá antes dessa enxurrada de dinheiro, né? E como eu sempre odiei o United ali, né? Por conta de gostar mais do Liverpool, então o City, que é o rival da cidade, eu simpatizava automaticamente mais com o City do que com o United. Então fico meio que nessa sinuca, né? Atualmente a gente não simpatiza de onde vem a grana do time, mas por conta de ter um estilo de jogo que me agrada mais, eu fico empolgado para ver, que vai ser um choque de estilos, né? O Chelsea já não é mais aquele time retranqueiro de outrora, mas ainda é um time muito pautado mais na defesa. Então vamos ver como que o City faz para furar a zaga do Chelsea, né? E como que o Thomas Tuchel, né, vai conseguir armar ali uma reação, né? Ou se de repente ele vai lutar pela posse da bola. Ainda estou nessa expectativa. Vai ser um jogo muito interessante, né? Eu não me lembro nem dos últimos anos de uma final pouco emocionante de Champions League, né? Sempre tem sido ótimos jogos. Até quando o PSG jogou na final ano passado, me surpreendeu. Achei que seria um jogo mais simples para o Bayern, não foi. Então, estou na expectativa alta, né? Tomara que corresponda. Eu queria retomar uma analogia que eu fiz algumas semanas atrás aqui, né? Que eu falei que eu vejo um time de futebol como uma orquestra, né? E que precisa estar em sintonia, né? O time precisa estar em sintonia, assim como uma orquestra. Todo mundo está pensando da mesma forma, todo mundo está alinhado ali, né? No mesmo objetivo. E eu vejo o City e o Chelsea exatamente como essas melhores orquestras, né, do futebol europeu, né? Tanto que ambas as equipes sofreram só 4 gols até essa final. Então são equipes extremamente sólidas, né? E como o Júnior falou, né, a gente espera um grande jogo, né? Agora, com relação a isso, ainda sobre essa analogia, eu queria citar, né? Se a gente perguntasse assim, quem vai ganhar esse jogo? O que você espera para esse jogo? Eu espero um excelente jogo, né? Um jogo assim totalmente em aberto, mas eu vejo uma leve vantagem justamente pelo regente, né? Toda orquestra tem um regente, né? E aí o regente do City a gente sabe que Guardiola não é qualquer pessoa, né? Como o Júnior falou, um dos maiores técnicos, né? Para muitos o maior da história. Então, vejo dois times extremamente equilibrados, né? Extremamente capazes de ganhar essa final. Mas o regente do City, né? Eu acho que é o peso a mais que o City tem, né? Não são nenhum dos dois times são times galácticos, né? Com grandes nomes, né? Mas são times assim extremamente sólidos, né? Fazem gols, né? Não levam muitos gols, como eu acabei de citar, né? Levaram só 4 gols até a final. Então são times muito eficientes, né, no que se propõe, né, que é ganhar, ter resultado. Então eu vejo uma leve vantagem para o City, até porque também ganhou a Premier League, né, já vem com essa moral, e pelo fator Guardiola, né, eu vejo que pode pesar, né, num jogo que provavelmente vai ser definido no detalhe. Um regente como o Guardiola pode fazer toda a diferença. A expectativa para essa final, com certeza, é muito grande. Na minha avaliação, foi um capricho. Perdão. Na minha avaliação, foi um capricho do destino, né? Um capricho do sorteio da Liga dos Campeões, né? Justamente
terem sido o Manchester City e o Chelsea os finalistas, pois, na minha avaliação, eram os dois times com o melhor futebol jogado na competição europeia, né? Os dois times com um estilo de jogo mais agradável de se ver, na minha singela opinião. E começando a falar sobre o Chelsea, eu vejo que o trabalho de Tuchel escancarou as deficiências que existiam no trabalho do Frank Lampard, né? Porque com os mesmos jogadores, com o mesmo elenco, com as mesmas peças à disposição, Thomas Tuchel transformou um time que vivia batendo cabeça na defesa, que tinha dificuldades para articular jogadas e chegar ao ataque, transformou o Chelsea em um time muito consistente na defesa e em um time com um ataque que se tornou uma verdadeira máquina de fazer gols. E então fez um grande trabalho de recuperação aí durante a temporada. O Chelsea conseguiu chegar ao G4 do campeonato inglês. Acabou perdendo a final da FA Cup, né? Mas foi muito por méritos do Leicester, que vem dando sequência, né, ao seu crescimento. Mostrou que aquele título de Premier League conquistado em 2016 não foi um acidente de percurso, né? Desde aquele título, o Leicester se tornou um time acostumado a frequentar a parte de cima da tabela na primeira divisão inglesa, né? E agora esse trabalho é coroado com mais um título inédito, né? Esse da Copa da Inglaterra. Então, mesmo com essa derrota na Copa Nacional, eu vejo o Chelsea muito forte, né, para essa final da Liga dos Campeões. Embora, como os camaradas já comentaram, embora eu vejo o City com uma ligeira vantagem por causa do treinador que já está com seu nome firmado, né, entre as estrelas do futebol mundial. Se não for o maior técnico da história, é o maior técnico da era recente do futebol. O Tuchel tem se mostrado bom treinador, mas ainda precisa se firmar, né, com um grande título. E o Guardiola já alcançou nessa calçada da fama do futebol, vamos dizer assim. E fica aí a expectativa, né, que saiu no noticiário hoje, que o Gundogan saiu mancando no treino por causa de uma entrada de Fernandinho. Caso se confirme o desfalque, seria uma grande perda, né, para o Manchester City, né, porque Gundogan é um dos pilares do time titular. Porém, a princípio, ele não, até onde eu li na mídia inglesa, ele não preocupa. E aí a gente espera que seja uma excelente final, um jogo agradável de se ver e que, independentemente de quem seja o vencedor, a taça estará em boas mãos. E falando não somente desse peso que Guardiola carrega, né, desse status que Guardiola carrega, mas também tem a pressão em cima do Manchester City, né, que é um time que vem recebendo um investimento pesado, financeiramente falando, né, no futebol. Então vai ficar aquela sensação, né? Se ganhou, ótimo, não era mais do que obrigação, né, diante de todo o investimento feito. Mas se perder, aí vai ficar marcado, né, como um time que investiu muito e ainda assim não conseguiu o título. Então eu acho que o Chelsea deve mentalizar que não tem nada a perder nesse jogo, né? Superou as expectativas ao longo da temporada. Se for campeão, ótimo. Se não for campeão, faz parte do jogo e tem aí mais uma temporada na próxima temporada mais uma oportunidade de chegar longe na competição europeia. Acredito que quem mais vai pressionado para essa final é o Manchester City. Então, cabe ao Chelsea tentar transformar esse favoritismo do Manchester City em uma pressão sobre o próprio adversário, tentar se tranquilizar em relação a isso. E o Manchester City, mesmo com a sua vantagem, mesmo com toda essa pressão, com certeza o técnico Guardiola deve estar trabalhando bem o aspecto mental dos jogadores, né? Porque além do estilo de jogo agradável de se ver, do seu esquema tático, a gente pode até dizer revolucionário do futebol, né? Que o próprio Guardiola
já disse que a melhor maneira de se defender não é jogando a bola para o adversário e se retrancar, mas é ter a própria posse de bola, né? Então, o Manchester City com o seu técnico badalado, gabaritado a nível internacional, pode finalmente atingir as expectativas que foram criadas desde a chegada do catalão ao clube inglês. Só uma pergunta, os camaradas têm uma preferência por quem vai ganhar amanhã? Vocês têm torcida? Olha, eu particularmente prefiro o Chelsea. Eu acompanho o Chelsea já há algum tempo até na Inglaterra e eu gosto do Chelsea, prefiro o Chelsea. Mas acho que levemente o City tem uma vantagem, né? Pelo que eu citei, o fator Guardiola, né? Mas se perguntar assim quem eu prefiro, né? Por quem eu torceria, o Chelsea. Isso. Eu prefiro que o Chelsea vença, porque vai ser mais fácil para o Flamengo ganhar deles no Mundial. Essa foi boa, essa foi boa. Eu confesso que também tô na torcida pelo Chelsea. É o meu clube preferido na Inglaterra, vale dizer. Mas, como eu já disse, quem for campeão, a taça estará em boas mãos. Porém, já que a pergunta é sobre torcida, minha preferência é pelo Chelsea. Eu também vou de Chelsea, apesar de eu achar que o Manchester City é melhor, mas eu gosto mais, quer dizer, eu gosto menos do Manchester City do que eu gosto menos. Eu não gosto dos dois, para falar a verdade, mas eu não gosto mais do Manchester City. Vocês entenderam, né? Eu me enrolei, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, por hoje é isso, pessoal. Alguém ia falar alguma coisa? Só um pitaquinho, Matheus. E essa semana, né, se for para inspirar o Chelsea aí, né, o Villarreal venceu o United, né, então a zebra tá solta. E foi uma grande final, né, de Liga Europa. Jogaço. Pô, foi um jogaço, cara. 11 toques do Villarreal, 100% de aproveitamento nas cobranças. E aí ficou o peso nas costas do goleiro do United, né, que não pegou nenhuma cobrança e ainda perdeu a própria dele. cobrança. Acho que o De Gea encerrou o ciclo agora. Depois dessa aí, difícil manter. Eu ia finalizar justamente falando sobre esse jogo, porque é impressionante, né, a história do Villarreal. A gente tem o Villarreal na cabeça como um grande time, mas é um time que se fixou mesmo na primeira divisão espanhola nesse século, né? E já teve aquele time que chegou longe em 2006, né? Nos pés de um argentino, num pênalti nos pés de um argentino, a esperança do pessoal de Vila Real foi embora. E nas mãos de um goleiro argentino, nos pênaltis novamente, né? Em 2021, 15 anos depois, o Vila Real consegue ali o primeiro título de sua história, um título continental, numa cidade de 50 mil habitantes. É surreal essa história. Mas é isso, gente. Vamos finalizar aqui por hoje. Agradeço demais a companhia do Luiz. Saudações aí. Muito obrigado pela participação. Foi muito legal mesmo. Saudações alvirrubras, camaradas. Agradeço imensamente pelo convite e se precisarem da minha presença nos próximos podcasts, estou à disposição. Será uma satisfação enorme falar mais sobre futebol com vocês. Um grande abraço a vocês e a todos que nos escutam. Saudações ao Viúva. A satisfação é toda nossa, viu? Será muito bem-vindo sempre. Ô, Júnior, só para... já que você sabe que eu sou supersticioso, né? Você falou do Flamengo ganhar do Chelsea aí. O último campeão sul-americano ganhou do Chelsea na final, né? Saudações, até a próxima. Saudações, verdade. Coringão foi lá e carimbou o Chelsea, então, né? Nunca é demais lembrar, né? Vai que acontece novamente. E aproveitar que o Luiz participou aí, né? De repente deixar aqui no ar, né? A gente fazer um programa voltado para a Série B. Acho que seria interessante deixar aí essa sugestão. Um abraço, pessoal. Boa ideia. Tamo junto, hein? Valeu, rapaziada. Grande abraço, um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, e na presença do Luiz agora. Grande abraço a todos, espero que tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, pessoal, e fora Bolsonaro. E fora Bolsonaro. Bom, André, você antecipou o tchau, já te dá tchau, mas já que você antecipou, então um abraço, até a próxima. Para você que nos ouviu até agora,
Agradeço imensamente aí novamente a sua companhia e até a próxima. Valeu!